Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 11, NumPy. E hoje a gente vai falar sobre NumPy Arrays. Mas antes eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Bom, então o que é o NumPy? O NumPy ele é uma biblioteca de álgebra linear para Python e foi a partir dessa biblioteca que praticamente todas as outras bibliotecas de análise de dados para o Python foram criadas. E o NumPy ele é baseado em arrays, ou arrays, que são estruturas para guardar dados. Pensamos assim, são estruturas de dados. Se você olhar visualmente, você vai dizer, não, é uma lista. É muito parecido com uma lista, delimitado por colchetes, mas eles são indexados por uma tupla. Olha só como é um array. Um array, como eu disse, olha, você olha e fala, é uma lista. Mas ele tem particularidades que vão nos ajudar muito nas nossas operações. Eu vou mostrar essas particularidades para você lá no Python. Além do que, o array ele só permite um tipo de dado, diferente das listas, que eu poderia ter texto, numérico, booleano. Aqui não, que nem nesse caso eu só tenho valores numéricos. Legal? Vamos lá que você vai entender a importância desse cara aqui pra gente. Bom, antes da gente criar os nossos primeiros arrays, eu queria dizer para vocês o seguinte. O NumPy ele é uma biblioteca, certo? O Python, vocês já sabem, ele tem as funções nativas, digamos, pacotes de funções nativas dele. Mas ele não tem muitas funções já instaladas nele, porque ele permite que a gente crie bibliotecas de funções especializadas. E isso tem uma razão, porque para o programa ficar mais eficiente, para o programa não ficar tão pesado, né, ficar mais leve, não tem como ele já vir com todos os tipos de pacotes e funções que existem. Aí ficaria praticamente inviável de trabalhar com o Python. Então ele permite que a gente escolha quais bibliotecas a gente vai utilizar. Pensa num pacote e numa biblioteca como realmente um pacote mesmo, onde a gente tem várias funções de determinados assuntos. Por exemplo, nós temos aqui o NumPy. Eu tenho que baixar essa biblioteca e importar ela no meu programa. A partir do momento que eu importo essa biblioteca aqui dentro do Jupyter, vocês vão ver isso, eu posso utilizar todas as funções que estão dentro desse pacote, dessa biblioteca. Então, olha só, para quem baixou o Python através do Anaconda, vem aqui no iniciar, procura Anaconda, prompt, e escreve o seguinte, ó, conda install NumPy. Geralmente, quando a gente baixa com o Anaconda, ele já vem com essas bibliotecas instaladas. Mas é legal que você, mesmo assim, escreva isso para atualizar, para ter certeza de que o pacote está lá. Então é só aguardar e está feito, 100%, tudo certinho. Agora, se você não baixou o Python através do Anaconda, então você vai vir no seu prompt de comando, normal mesmo, e escrever o seguinte, pip install NumPy, e apertar Enter. Ele vai fazer o mesmo processo. Vai ser só você esperar que ele vai baixar e você vai conseguir seguir com a gente normalmente. Legal? Então vamos lá para a gente criar os nossos primeiros arrays. Vamos lá aqui então criar os nossos primeiros arrays. Bom, eu estava falando para vocês que além de baixar, eu tenho que importar a biblioteca. Para eu fazer isso, eu simplesmente digito import NumPy. E aí agora eu consigo utilizar funções que estão dentro dessa biblioteca NumPy. Se eu não importá-la, eu não consigo utilizar. Então, primeira coisa sempre, importar a biblioteca. Vou até colocar aqui como comentário, importar a biblioteca. E aí eu vou mostrar métodos de como a gente faz para criar um array. O primeiro método que eu vou mostrar é criar um array a partir de uma lista. Eu posso transformar uma lista
em um array. Então, vou colocar um comentário aqui. Array a partir de uma lista. Eu vou criar aqui 3 listas para mostrar para vocês a importância e o que difere um array de uma lista. E por que é importante a gente aprender a trabalhar com NumPy. Eu vou criar uma lista chamada quantidade. Aqui eu vou ter 2, 5, 10, 20 e 35. Vou criar uma outra lista chamada custo. Vai ser 100, 150, 450, 320 e 195. Beleza. Eu vou criar essas 2 listas primeiro. E agora eu vou transformar essas listas em arrays. Como que eu faço isso? Eu tenho que falar da onde eu quero utilizar essa função. Quando eu importo uma biblioteca, eu tenho que falar para o Python, olha, da biblioteca NumPy, eu quero a função .array. E abro parênteses. E aqui dentro é o meu parâmetro. O que eu quero transformar em array? Eu quero transformar quantidade em array. E aí eu vou dar um nome para ele. Array ARR1. E eu também vou criar o nosso ARR2, que vai ser o NumPy array de custo. Agora eu tenho 2 listas e 2 arrays. Perceba que para eu chamar essa função, eu tive que colocar numpy.array. Legal? Eu posso simplificar esse modo de chamar a biblioteca, colocando um apelido para ela. Na hora de importar, e aí vocês vão ver que eu vou sempre estar fazendo isso, e é basicamente uma convenção. Se vocês olharem os códigos aí que tem na internet, que utilizam NumPy ou Pandas, vocês vão ver que eles sempre dão um apelido, né? Uma abreviação para essa biblioteca, para que toda vez eu não precise escrever numpy.array, numpy.nrange e assim por diante. Então, eu vou importar o NumPy e aí eu posso colocar aqui, ó, as np, ou seja, importe o NumPy como np. Esse agora é um apelido que eu dei para essa biblioteca. Se eu for rodar isso aqui, ele roda normalmente, mas agora a gente vai utilizar essa notação aqui, ó, np e np, que fica bem mais simples para a gente. Então, qual a diferença, né? Por que é importante utilizar o NumPy? Eu acho que o mais importante é sempre entender isso, né? Ah, mas eu sei criar um array, mas não sei qual é a diferença, não sei para que ele serve. Olha, se eu quisesse, vamos supor que eu quero uma terceira lista agora, que seria chamada de estoque. E aí eu tenho lá a quantidade e o custo. E eu quero saber quanto em dinheiro tem lá no meu estoque. Se eu for utilizar as listas, ó, quantidade, seria a quantidade vezes o custo. Ó, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro falando que eu não posso multiplicar. E é aí que o NumPy vem para facilitar e muito a nossa vida. Se eu quiser um estoque e eu multiplicar o array 1 pelo array 2, olha só, quando eu chamo esse meu estoque, eu tenho essa multiplicação, valor por valor. Primeiro valor da primeira vezes o primeiro valor da segunda. Segundo com segundo, terceiro com terceiro e assim por diante, quantos dados eu tiver. Então é isso que o NumPy vem. Ele vem para ajudar a gente, ele permite que a gente faça operações matemáticas entre arrays, entre listas, entenderam? E assim por diante. Posso, por exemplo, criar mais algumas listas aqui, chamada, por exemplo, o custo, vou colocar aqui qualquer valor, tá? 100, 200, 300 e 400. E a venda por 125, 235, 355 e 490. E aí eu quero qual é o meu lucro sobre isso. Então, eu sabendo do array, o que eu vou fazer? Vou transformar essas listas em array
para eu criar uma nova coluna chamada lucro, que vai ser a minha venda menos o meu custo. Então, eu vou transformar isso aqui. Agora vocês já sabem o primeiro método de transformar uma lista em um array. Eu vou dar um nome a esse array, vou colocar aqui array 3, e vai ser aqui np.array custo, e o array 4 vai ser o meu np.array venda. E aí eu quero meu lucro, que vai ser o meu array 4 menos o meu array 3. Lucro, tá aí, uma lista com o valor do meu lucro. Tá vendo como fica muito mais fácil? Legal, então vocês já sabem como criar um array a partir de uma lista. Eu tenho uma lista, transforma ela em array. Tranquilo, né? O próprio NumPy tem métodos para criação de arrays. Vou colocar um comentário aqui. Arrays a partir do NumPy. E o primeiro método é arrange. Esse é o primeiro método que eu vou utilizar. Primeira função que eu vou utilizar. Então eu tenho como que eu faço então para chamar essa função? Ela está dentro do quê? Do NumPy. Então primeiro eu tenho que chamar o NumPy, que agora ele está como np.arrange. E aqui dentro, se eu apertar Shift Enter, eu consigo ver a documentação dele. Ó, eu tenho que especificar um começo, vírgula, um fim, e eu posso especificar um passo. Lembra do passo? Lá das listas? Que quero que vá de 2 em 2, de 3 em 3. Aqui no array é a mesma coisa. Então, para eu criar isso aqui, eu estou falando para ele que eu quero um array no intervalo de 10, vai começar em 10, vai terminar em 20, e eu não vou especificar um passo a princípio. Olha só, ele começa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, porque lembra, quando eu especifico o número da direita é igual nas nossas aulas de listas. Ele não entra, ele não faz parte. Ele vai começar no 10 e terminar no 19. Eu posso também colocar agora um passo. Ó, eu quero que vá de 10, aí eu quero que inclua o 20, então vou até o 21. Só que eu quero que vá de 2 em 2. Olha lá, ele criou 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu também posso especificar aqui qual é o tipo de dado que eu quero que o meu array seja. Ó, eu quero que comece. Eu vou criar um aqui, ó. Eu quero que comece em 10, termine em 100, então eu vou colocar 101, de 2 em 2, e aí eu posso especificar um dtype, ou seja, qual é o tipo de dado que eu quero. Vou colocar que eu quero float. Olha lá, ele criou 10.0, 10 ponto, 12 ponto. Como são números inteiros, ele apenas vai colocar lá um ponto e não vai colocar nenhum valor depois da vírgula. Outro método para criação de arrays é o linspace. O linspace é utilizado para criar um array com números definidos de elementos. Olha só, eu quero que vá de 1 até 10 e tenha 10 elementos. Eu quero que vá de 1 até 2 com 10 elementos. Enfim, cada elemento ele vai ser igualmente espaçado entre eles. A diferença de um para outro vai ser sempre igual. Ó, veja aqui, eu vou criar, por exemplo, eu quero NumPy, né? Então, o linspace está no NumPy, então eu vou chamar ele aqui, ó, np.linspace. E aí eu coloco aqui, se eu apertar Shift Enter, eu posso ver que eu tenho que colocar o começo, o fim e o número de valores que eu quero. Eu quero que comece no 0, termine no 1 e eu tenha 10 valores dentro desse espaço. E ele cria 0.0.1, 222. E você veja aqui, ó. Aqui, basicamente a diferença aqui, ó, é de 0.1 para cada um deles. Eles são igualmente espaçados. É isso que o linspace faz.
Para ficar mais claro para vocês, ó, vou colocar que eu quero um linspace de 1 até 11 com 10 elementos. Opa, quero de 1 até 10 com 10 elementos. E aí ele vai fazer de 1 até 10 com 10 elementos. O linspace, como eu disse para ele que eu quero que tenha 10 elementos dentro desse intervalo, ele incluiu o 10 também. E para essa aula não ficar muito longa e muito maçante, eu vou continuar com os métodos de criação de arrays na próxima aula. Até lá!